Fala pessoal, beleza? Olha, nesse vídeo aqui, tá? Eu vou gravar ele para poder ajudar, na verdade, um amigo que quer colocar agentes autônomos para trabalhar. Daí, eu quero fazer esse vídeo aqui tanto para ajudar ele quanto outras pessoas que querem colocar agentes autônomos para fazer funil de vendas, landing page, várias outras coisas aí que são possíveis de ser feitas, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que vocês vão ter que aprender. Isso é uma jornada. E quem promete para você que, eu vou te entregar aqui as coisas, que vai ser fácil, que não sei o quê, cara, o cara tá querendo te vender alguma coisa. Eu não tô querendo te vender nada aqui. Bom, se quiser comprar também, eu não vou recusar, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se quiser um tipo de mentoria, acompanhamento, me chama lá no Instagram que a gente, dependendo, a gente conversa. Mas eu quero compartilhar com você aqui essa parte de como que você pode aprender por conta própria, tá? Eu aprendi por conta própria, muito estudando, analisando e usando na prática também. E para mim valeu muito mais a pena porque eu aprendi coisas para o uso do meu dia a dia. E óbvio que quando você paga para alguém, e eu já comprei conhecimento também, já comprei cursos, isso acelera meu conhecimento. Só que essas coisas que a gente está trabalhando aqui são coisas tão novas, tão recentes, que possivelmente se tu aprender uma coisa hoje, amanhã já deixa de funcionar. Então, às vezes é mais fácil tu aprender só para aquilo que tu precisa e aquilo que você está usando do que aprender um monte de coisa e no final das contas aquilo ali já está desatualizado ou não está funcionando. Então tá, bom, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é sobre ir aqui no navegador, tá? E colocar aqui, ó, Anti-Gravity IDE, tá? E aí a gente vai ter aqui. Isso aqui é o quê? É uma ferramenta do Google. Aqui tem um vídeo meio que explicando sobre ele, né? E é uma ferramenta muito utilizada. Today I'm going to be giving. Bom, eu não vou colocar esse vídeo aqui para rodar com som, né? E a gente vai ter aqui, ele vai explicar um pouco do que vai rolar esse vídeo, ó. Cadê? Blá, 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 aqui, essa tela. Ele explica aqui que tem essa tela, tá. Isso aqui é o Anti-Gravity básico, que funciona muito parecido com o ChatGPT quando você baixa ele também. Não sei se vocês conhecem o ChatGPT baixado, peraí. Aqui, ó. Blá, blá, blá. Só que o ChatGPT ele funciona bem, mas ele tende a ter certas limitações. E você fica preso no ChatGPT. Então, se você quer poder utilizar várias ferramentas, o ideal é que você tenha, né, ó, deu erro na cobrança aqui, eu acho, porque tá pedindo pra... Enfim, depois eu vejo isso aqui. Mas o fato é que se você pode usar isso aqui também, tá? E aqui possibilita você abrir o navegador aqui dentro, você ter o terminal aqui, que é onde você roda comandos no seu computador e por aí vai. Mas a minha recomendação é você realmente ter o Anti-Gravity, porque possibilita você ter o ChatGPT também lá dentro. Então você vai clicar aqui em Download, só que aí vai ter Anti-Gravity, Anti-Gravity CLI e aqui mais para baixo Anti-Gravity IDE, tá? É esse Anti-Gravity aqui. Aí se for Mac baixa aqui, se for Windows aqui, Linux aqui. Instalar um programa é igual em qualquer computador, tá? Então não tem muito segredo. Depois, ó, vai ter esse aqui branco e esse preto, que é o IDE, tá? Então a gente vai abrir o IDE. Aqui ele já até abriu umas coisas nada a ver aqui. Bom, mas acontece o seguinte, que quando a gente abrir isso aqui, você vai ter que... Talvez ele abra assim, talvez ele abra com alguma outra tela e tal, mas de qualquer forma, o que é o IDE, o que é esse IDE, né? Até pesquisar aqui rapidamente a tradução, ó. IDE, significado, programação, só pra gente ver aqui mais ou menos tradução. Na prática, é aqui, ó, Integrate Development Environment, que seria um ambiente de desenvolvimento integrado, né? E o nome dele já fala, é um ambiente de desenvolvimento integrado. Então aqui você consegue ver os seus arquivos, só que para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é definir uma área de trabalho. Então eu vou vir aqui em arquivos e eu vou selecionar uma pasta. Então eu posso vir aqui no meu desktop, por exemplo, e criar aqui trabalho, tá? O agentes IA. E eu recomendo que tu, dependendo do projeto que tu vai trabalhar, cada um tem uma forma de se organizar, tá? Mas eu recomendo criar uma única pasta para centralizar todas as coisas e dentro dessas coisas você ter subpastas, tá?
aqui que tu vai conseguir fazer suas primeiras coisas da sua vida. Então, você pode, deixa eu dar um zoom aqui nessa tela, né? Aqui você pode criar um arquivo. Então, programa.md. .md, ele significa que é um arquivo Markdown, que é esse arquivo que as IAs gostam de trabalhar. Eu posso escrever aqui, eu posso dar um Command S para salvar, mas o que você pode fazer é um Command J ou um Ctrl J. E tu vai abrir aqui o que a gente chama de terminal aqui embaixo. E aqui você vai poder rodar algumas coisas, como por exemplo comandos e por aí vai. Só que o mais importante é você pedir aqui dentro desse agente aqui o seguinte: fala com ele, você pode conversar com ele. Então, só para ter um exemplo, olha, cria um arquivo Markdown falando sobre a história do Brasil. Eu estou criando um negócio bem tosco aqui só para demonstrar a funcionalidade. Significa que eu estou pedindo para o agente criar um arquivo dentro do meu computador, diretamente do meu computador. Então é totalmente diferente de eu vir aqui no ChatGPT, abrir aqui e pedir para ele criar um arquivo e ter que baixar e jogar numa pasta. Então aqui não, ele está realmente trabalhando. E ele vai criar esse arquivo aqui. Deixa eu até mudar aqui de modelo de IA. Vamos botar esse. Acho que esse aqui é mais fast. É esse aqui, ó, low. Deixa eu ver se vai agora. Pera aí. Vamos. Aí, vai. Vamos ver se ele vai mais rápido agora. Bom, aí agora sim. Ó, ele está analisando a pasta, aí beleza. Ele criou aqui o arquivo. Então, isso aqui possibilita fazer algumas coisas. Isso aqui já possibilita fazer muitas coisas. Como você pedir para ele criar um código aqui de um site. E você poder depois abrir esse site aqui. Então, esse é o primeiro passo. Sem isso aqui, você não vai para frente. Agora, como eu estou dizendo, depois se você quiser pesquisar, você explora Antigravity. Mas, eu vou te mostrar aqui o que normalmente eu tenho. Eu tenho o meu Obsidian, que é uma ferramenta que a gente chama de segundo cérebro. Porque aqui eu consigo armazenar os meus arquivos Markdown, em formatação de notas e conexões. E, bom, isso aqui é porque eu já estou fazendo isso há muito tempo. Então eu tenho muitas notas aqui e dependendo da forma com que eu uso os filtros aqui e conecto, interligo eles, esse mapa aqui fica desse jeito ou mais bonitinho, né, mais conectado. Mas aqui a gente pode ver que tem algumas coisas conectadas, aqui a gente tem a Bíblia e aqui a gente tem um monte de arquivos conectados. Aqui a gente tem praticamente toda a estrutura da Full Sails aqui dentro e por aí vai. Mas o que é importante disso aqui é que e se esses arquivos estivessem aqui dentro? Ou seja, e se o meu agente de IA tivesse acesso justamente a essa pasta com todos os meus arquivos? Significa que ele aqui, ele está conectado agora, porque ele está aberto na mesma pasta que o Obsidian. Isso possibilita eu pedir para que ele pegue, eu quero que tu vá lá no arquivo da Full Sails, que tem esse arquivo aqui, e tu procure o arquivo tal e encontre todos os arquivos que estejam conectados com ele. E pronto. Então tem um agente de IA agora que pode criar. Eu quero que tu, por exemplo, aqui dentro do nosso inbox, eu quero que tu pegue o curso do Lightcopy, transcreva o curso, ou baixe a transcrição, inclusive eu baixei a transcrição aqui das aulas, do Lightcopy, e agora transforme isso em arquivos acionáveis. Peraí. Então eu estou pegando conhecimento de cursos que eu comprei, colocando aqui dentro para o meu uso, e a partir disso eu posso pedir para os meus agentes de IA
criarem copy, criarem página, criarem conteúdo ou criarem coisas com base nisso. Uau! Aí que está o segredo. Ah, mas eu queria que o meu agente de IA acessasse o navegador para fazer tal coisa. Ok. Abre o navegador e pesquise a foto de uma pamonha na internet. Google Imagens. Bom, vamos ver se isso aqui funciona na prática. Vamos ver se ele vai abrir alguma coisa. Vamos ver. Ó, ele está pedindo permissão. Posso abrir? Claro. Cadê? Open URL em browser. Ele vai abrir? E aí? Será que ele vai abrir? Bom, ele disse aqui que a ferramenta interna de navegador apresentou um erro. Tentar inicializar. Bom, corrija o erro. E é assim que a gente vai fazendo, tá? Mas o que eu ia dizer aqui, principalmente, é essa ferramenta de MCP. E aqui, dentro do meu voucher, ele não vai funcionar mais no seu vai, porque aqui ele está conectado com o meu, como é que chama? iCloud. E aí todos os meus arquivos ficam salvos no iCloud. E aí nem todos os arquivos estão dentro do computador. Alguns não, o Mac faz isso, ele deixa alguns arquivos e outros arquivos ele remove. Mas se a gente vir aqui numa pasta nova, quer ver, ó? Por exemplo, a gente de A, ele dá aquele comando, que é o comando, cadê? Pesquise pamonha no Google Imagens e baixe a imagem aqui. Só para demonstração bem simples, tá? De como que a IA pode... Ih, não, peraí. Ele já está gerando a imagem. Acesse o navegador e pesquise. Tem que ser específico com a IA. Não precisa... Olha, se eu te falar que imagine um cachorro, aí você vai imaginar que cachorro? Um poodle? Um chow chow? Aí eu vou te culpar porque tu imaginou o cachorro não era o cachorro que eu estava imaginando. Não, pô, eu não falei que se o cachorro era branco, se ele é grande, se ele é pequeno, e aí a culpa é minha de tu não ter imaginado o que eu queria. Bom, tá cheirando com o Gemini aqui ainda, a imagem. De uma pamonha, enfim. Ele entregou a solução, né? Me trouxe pelo menos ele trouxe a ideia. Aqui, o que está acontecendo esse erro? Se eu não me engano, depois ele vai pedir para tu baixar aqui a extensão. Deixa eu ver aqui. Aqui dentro de configuração, aqui ó, tem esse ícone aqui ó, Open Browser Preview, tá vendo? Vamos fechar esse navegador meu aqui por um instante e vamos clicar aqui nesse Open Browser Preview. Aqui está pedindo até para fazer, acho que ou é Restart de Update. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí, ó, mas bom, o que eu faço normalmente? Eu não utilizo o Anti-Gravity, mas eu comecei utilizando. Hoje em dia, eu venho aqui no meu... basicamente eu só abro o Obsidian, e aí o Obsidian, ele tem um poder que você pode simplesmente instalar plugins aqui em configurações. Tu pode vir aqui em plugins não oficiais, e aí você vai aqui plugins da comunidade. E você vai procurar, e aqui tem uma porrada de plugin. Daí as pessoas criam esses plugins e disponibilizam aqui. Daí eu baixei, aqui tem todos os plugins que eu utilizo, ó. Se quiser, tira um print aí. Só que o que me interessa muito é esse terminal aqui. Inclusive, se eu vir aqui, ó, configurar, eu posso habilitar, eu quero Cloud Code, eu quero Codex LI, papapá. Então, quando eu
coloco Command Shift P, ele abre o terminal diretamente para mim, já dentro do meu Obsidian. Então eu não preciso pedir ou abrir, fazer não sei o que, vir aqui, terminal. Porque geralmente dentro do terminal, né, até para tu entender, o que é o terminal? O terminal é uma forma de se comunicar com o teu computador através de comandos aqui dentro. Então, se eu quiser listar a pasta aqui, os arquivos dessa pasta, eu dou esse comando, ls-a. Só que ficar memorizando esse tipo de comando é horrível. Então, como é que a gente faz? A gente pede para a IA dar esses comandos. E quando você acessa isso aqui, por exemplo, eu vou cmd para acessar uma pasta. Então eu quero acessar downloads. Então eu vou colocar cmd downloads. Aí agora eu estou dentro da pasta downloads. Então isso aqui é terminal. É uma das coisas que você pode aprender o básico do básico. Mas para quê? Simplesmente para tu saber, por exemplo, como que eu vou instalar aqui, ó, Bom, como eu estava dizendo, olha, peraí, deixa eu fechar algumas coisas aqui. Vou fechar isso. Aqui a gente tem o anti-gravity. Com o anti-gravity, tu vai... ele até baixou aqui já a pamonha. Ué, agora ele foi? Não entendi, não. Abre o navegador. Vamos ver se ele... Acho que ele já abriu o navegador, resolveu e fechou. E enquanto eu estava explicando para vocês. Ele abriu o navegador. Por que ele consegue abrir o navegador aqui, tá, pessoal? Porque ele tem aqui uma extensão, tá? Eu esqueci o nome da extensão. Mas quando você for configurar, ele vai pedir para fazer... Tá, pesquise pamonha. Vamos etapas por etapa. Ele pesquisou aqui por pamonha. Tá vendo que ele está controlando o meu computador? Navegue. Agora, deixa eu ver aqui. Eu quero que ele abra a aba news da página da pamonha. Bom, ele abriu uma nova aba. Então ele não necessariamente está controlando, ele só está conseguindo abrir e fechar coisas, certo? Mas quero que tu abra um navegador com Playwright. Esse é o nome da mágica, chama Playwright. Por quê? Porque com ele tu vai conseguir abrir um navegador. Cadê? Vamos ver se ele abre aqui o navegador usando Playwright. Temos o Playwright CLI aqui. Aê, agora sim ele abriu um navegador que é um navegador que ele é controlável. Então com esse navegador controlável, é porque assim ele separa, tá? Para ele não fazer cagada aqui no navegador seu, ele separa esse navegador desse navegador. Inclusive aqui, ó, embaixo fica um ícone e aqui embaixo fica outro ícone, que é o ícone de Chrome for Testing. Daí eu consigo pedir para ele aqui agora navegue entre páginas do Chrome. Cadê? Vamos ver aqui. Então, para abrir, sim, o Playwright está disponível na versão CLI.
Vamos ver, vamos ver. Bom, isso aqui é a introdução da introdução. Enquanto você vai com essa imagem da pamonha aqui na frente, né? Aqui, o que a gente percebe? Ele tá, agora sim, ele tá navegando, tá? Sem criar código. Por quê? Porque inicialmente ele criou um código em Python e daí ele começou a mexer. Agora ele está usando comandos para poder acessar o navegador. Então, ó, carro, 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 carro. Aí, pronto, tá aqui. Daí agora ele consegue fazer certas coisas, como usa Google Hacking para achar médicos no Instagram que sejam de BH. Vamos ver? Tem dois beta rodando, né? Como é que é isso? Ó, posso fechar isso aqui. Ó, ele tá fazendo o quê? Google Hacking, tá vendo? Daí ele vai raspar aqui e trazer uma lista. E ele tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Então isso é uma forma do agente se tornar autônomo. Aí muitas vezes eu faço o quê? Eu deixo ele trabalhando aqui numa tarefa, peço para ele fazer essa ação e vou embora. Saio enquanto ele está lá, trabalhando e executando, trabalhando e executando. Só que você tem que entender que existe uma coisa chamada API. E essa API muitas vezes é útil para que você não tenha que ficar fazendo tarefas manuais de forma ineficiente. E manuais por quê? Porque isso aqui, por mais que seja IA, ainda é manual. Tem uma coisa chamada API. E aí eu tenho aqui a Apify, que é uma fornecedora de APIs para agentes de IA. Como, eu quero raspar uma coisa, eu vou usar ele. Então, conectar o TikTok com a IA. Conectar o Instagram, então eu consigo fazer com que raspar do Instagram, consigo raspar do Google. E aí eu posso até pedir para ele fazer isso. Olha, fazer assim, ó. Utilize o CLI para poder navegar até a Apify e identificar boas fornecedores de API lá para raspar conteúdo nas redes sociais. Então eu estou dando um comando para ele utilizar lá o... Eu dei esse comando aqui por voz, né? Então não sei se ele vai conseguir. E ele não precisa fazer essa pesquisa muitas vezes por navegação, né? Ele pode fazer simplesmente pesquisando no Google. Mas eu acho que ele vai executar o Playwright aqui, ó. Vamos ver. Bom, o importante é entender isso. Agora vamos para o que interessa, né? Como que na prática eu utilizo isso no meu dia a dia? Por exemplo, eu quero aqui, eu tenho certas skills, então, ó, aí ele vai rodar essa pesquisa lá que eu falei, né, velho? Deixa eu ver, isso aqui se brincar, isso aqui nem é o que é de outra coisa. Peraí. As IAs aqui acordaram, porque isso aí não tem nada a ver com nada. Isso aí... Deixa eu ver aqui. Meu Deus, as máquinas estão dominando tudo. Não
sei qual, porque tem umas IA que tava rodando aqui, não sei qual IA minha ativou, mas enfim. É, tá. Cara, então, daí, o que que acontece aqui? Eu tá meio bagunçado porque, cara, a IA, ela acaba bagunçando de vez em quando aqui e eu tenho que pedir pra organizar esses arquivos. Daí, mas aqui eu tenho meu Zettel, onde aqui eu tenho vários arquivos soltos e eu consigo achar esses arquivos através de tags. Então, quando eu faço uma pesquisa aqui, eu faço isso. Mas, por quê? Porque isso aqui são notas de conhecimento, ou notas que eu escrevo aqui e depois, se for relevante, eu peço para a IA organizar isso em pastas e subpastas. Aqui foi todas as conversas que eu peguei da minha IA e joguei para cá. Flávio Augusto, não faço ideia do que é. Ah, tá. Isso aqui foi um estudo bem profundo que eu pedi para a IA fazer. Ela raspou tudo quanto é vídeo do YouTube do Flávio Augusto e criou várias coisas aqui, tipo perspectivas, como é que é o modelo de negócio de sucesso e por aí vai. Ah, ok. Como fazer isso? Para fazer raspagem de conteúdo de YouTube, a gente utiliza uma ferramenta chamada LP, na verdade é YT-DLP. Então, se eu perguntar aqui, ó, o que é LTDLP? Ó, ele vai falar que é um programa de linha de comando, open source, escrito em Python, para baixar vídeos de sites como YouTube, Instagram, TikTok, papapá. É um fork antigo do nananã, mas ativo, rápido e com muito recurso. Então, eu posso pedir para ele, pesquisa vídeos no DLP sobre oferta high ticket e liste os links. Pronto, o que ele vai fazer na prática aqui? Em vez dele usar uma navegação prática, ele vai usar um sistema mais rápido de pesquisa. Então ele vai vir aqui no YouTube, vai pesquisar aqui ofertas high ticket e a partir disso ele vai ver aqui os vídeos, vai listar e depois vai trazer aqui uma lista de vídeos. Então foi isso que ele fez. Aqui, ó, ele rodou um comando, linha de comando. Lembra aqueles comandos? Imagina se eu tivesse que fazer isso sem abrir terminal e memorizar todos esses comandos. Pô, isso ia ser muito complicado. Mas a IA, ela tem na cabeça já os comandos que tem que rodar. Certo? Inclusive, olha que legal. Depois que eu consegui implementar isso, deixa eu vir aqui, ó. CD Movie, que é aqui a pasta filmes, tá? Eu tenho áreas de trabalho diferentes. Então aqui essa IA minha, dentro do meu voucher, é uma IA, são as IAs autônomas que trabalham, que fazem coisas para mim, para subir um site, para guardar conhecimento, guardar informações sobre um projeto, para acessar certas coisas e por aí vai. Então aqui eu também tenho acesso a outra ferramenta que é o GWS CLI. Ó, o que é o... bom, então não tem que ficar explicando, né? Ó, GWS não é uma ferramenta pública genérica, é o CLI do Google Workspace, configurado no seu ambiente. Aparece nas skills, porque eu deixo skills aqui dentro do meu Cloud para poder ele saber usar essas ferramentas. Então, aqui dentro desse terminal preto, é como se eu tivesse o Anti-Gravity aqui, só que direto na minha máquina. Então, não preciso ficar abrindo um programa. Eu abro o terminal do Mac, ou pode ser o PowerShell do Windows, e a gente consegue ter acesso direto à nossa máquina. Daí é o que eu estou dizendo. Para eu acessar meu cloud, eu só tenho que escrever cloud aqui dentro. Então, eu só preciso estar dentro da pasta certa. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Ó? Eu entrei no terminal, na nova pasta, né? Entrei aqui na nova pasta. Depois eu escrevi CD Movie, que é a pasta filmes. E entrei. Agora eu escrevo cloud e pronto, eu já estou dentro do meu cloud, que é basicamente a mesma coisa disso aqui, só que aqui dentro. Só que, ou seja, é o meu cloud, né, code, trabalhando
dentro da pasta filmes. Então ele tem acesso a todas essas pastas aqui, ó. Liste os arquivos desta pasta. E aí ele vai ter. Então, e aí a partir disso eu consigo fazer muitas coisas. Eu consigo organizar e por aí vai. Só que, por que eu estou abrindo essa pasta cloud aqui? Porque eu criei um sistema onde eu consigo ter um ecossistema, ou seja, essa pasta é um ecossistema só focado em vídeos, em edição. Então, aqui dentro ele tem ferramentas para edição de vídeo. Então, aqui ele tem como interagir com o meu CapCut e por aí vai. Então, eu posso, em vez de eu pedir para um editor de vídeo fazer sei lá o que, um monte de coisa, não, eu peço para ele editar aqui o vídeo para mim. E eu separei esse ecossistema porque é mais fácil, porque as ferramentas que eu uso para vídeo não são as mesmas ferramentas que eu utilizo para cá. Apesar que eu posso falar assim, ó, o Cloud, quero que acesse a pasta /movies do Mac e liste o que tem lá. Eu dei permissão geral e eu não recomendo que tu faça isso, a não ser que tu faça uma configuração para proibir o que é ruim. Mas ele acabou de ir lá na pasta Movie e fazer a mesma coisa. Então ele consegue ter acesso a pastas externas também. Só que aqui quando eu abro, ele se concentra mais numa pasta. Tá? Bom, daí o que acontece? Quando você quiser, eu quero que o ChatGPT crie uma página, eu posso pedir para ele criar um HTML. Só que para isso a gente pode ter ferramentas. O que é interessante? Eu já falei aqui sobre o YouTube DLP, eu já falei sobre o WSCLI, já falei sobre, basicamente sobre esses duas ferramentas que fazem a sua IA ter superpoderes. Outra ferramenta é o que a gente chama de GHCLI. O que é o CLI? Só para a gente poder entender, tá? No computador existe o UI e tem o CLI. CLI é Command Line Interface. Então, é a linha de comando, a interface por linha de comando. Aqui, UI na verdade é GUI, né? Que é a interface gráfica do usuário. Basicamente seria isso. Que é essa visualmente falando aqui. Então, eu tenho programas que são por linha de comando e tem programas que são graficamente utilizados. GHCLI é o que a gente chama de GitHub do programador, que é a rede social do programador. Então, GH é o GitHub. CLI é a forma de você se comunicar com essa plataforma aqui através do cloud. Eu estou soltando muita informação solta, porque daí a ideia não é ensinar cada uma delas, mas é ensinar o que existe e o que tu vai ter que aprender para ir atrás, para se virar, porque isso aqui vai mudar o teu game. Então, a ideia aqui é o que? Eu posso pesquisar, por exemplo, aqui, ManyChat gratuito. Vamos ver se a gente acha alguma coisa? Não, vou colocar só assim, Alternative, que é em inglês. Opa, Chatbot X. Então a gente tem aqui basicamente o que? O ManyChat, que você pode instalar na sua máquina e tu não vai pagar nada. Entendeu? Então, bom, literalmente o ManyChat, só que numa versão totalmente gratuita. Olha que legal. Agora, ok, a gente viu que a gente tem isso aqui. Olha, conecta no WhatsApp, Facebook, faz tudo, pô, é um ManyChat completo. Não preciso nem criar algo do zero. Tem lá o Notion Open Source. Tá, essa é uma palavra também que a gente pode utilizar. Peraí, Open Source. Aqui a gente também, Docs, Motions, Open Source, Collaborator, não sei o que. Então aqui a gente tem como se fosse o Notion lá, né? Só que Open Source. E aqui você pode ver que são programadores que disponibilizaram isso aqui. Você mesmo pode escrever um programa e deixar o seu programa aqui.
Daí tu pode pedir para a tua IA instalar na sua máquina. Só que você tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que deixam programas aqui com vírus por dentro. Então você tem que pedir para a tua IA analisar e ver se isso é seguro. Só que aí que tá. Se você, por exemplo, eu vou pedir para a IA que eu tenho instalado o GHCLI. E deixa eu só ver como é que tá aqui. Tá, é porque a bateria do Mac tá acabando, mas vai dar para finalizar aqui. Isso aqui é o revolucionário. Eu utilizo muito, GHCLI, pesquise, não, assim, utilize o GHCLI para buscar alternativas open source do ManyChat. Olha que legal. Eu acabei de dar aqui a função para ele ir atrás do ManyChat usando o CLI. O que é o CLI, então? É como se eu fizesse a pesquisa aqui dentro, mas direto do meu terminal. E ele acabou de encontrar. Olha, ele encontrou. Aí ele encontrou, por exemplo, aquele chatbot lá. Aqui, chatbot X. Quero que tu analise o código sem baixar nada. Apenas dê uma olhada e verifique todas as funcionalidades. Pronto. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a minha IA sem ter que baixar nada, vamos dizer assim. Entrando aqui nesses arquivos, ele abre essa pastinha, aí ele clica aqui, aí ele, óbvio que ele não clica aqui, né? Aqui não precisa clicar. A forma de se comunicar entre eles é diferente, mas é como se fosse isso. E aí ele está aqui, estudando. Aí ele começa a dar um monte de comando muito louco lá, que eu mesmo, particularmente, eu gosto de ficar vendo isso aqui. Eu fico assim, olhando, tentando entender. E eu vou dizer para você que depois de um tempo de você olhando isso aqui, você começa a falar a língua da máquina. Porque as coisas vão começando a assimilar. É que nem falar inglês. Você começa a usar, aí uma hora a IA fala de um trem que você não entende. Aí você fala assim, o que é isso? Aí ele vai falar, isso aqui é tal, worker, job in background, não sei o que, tal, não sei o que, WebSocket. Fala, não, mano, me explica em termos simples. Pronto, entendeu? Me explica em termos simples, aí não entendi nada. Em termos, é um clone, open source, você mesmo pode hospedar, serve para montar chatbot, o que ele faz? Monta uma conversa visual, as vantagens sobre o ManyChat, ele roda no servidor, pronto, cara. Pode colocar a tua marca, tu vende teu ManyChat para os seus clientes agora. Enfim, tô dando só um exemplo aqui, óbvio. Qual que é o grande segredo? Né? Aqui, eu também posso, por exemplo, quero agora que tu... Deixa eu parar de usar o Opus, que eu não preciso, pra ser sincero, eu não preciso usar o Opus aqui, tá? Eu uso de vez em quando outro. Quero que tu use o MetaEds Workspace para acessar os dados da campanha da últimos 30 dias. No caso aqui, MetaEds Workspace, olha, ele não sabe o que é MetaEds Workspace, eu vou indicar, olha, tá na raiz do Mac. Então eu coloquei aqui o MetaEds Workspace na raiz do Mac. Então agora ele vai encontrar. Eu fiz isso de propósito, inclusive, tá? Como que não há, meu parceiro, tá doidão? Aqui, ó, ele falou, encontrei, né? E aí ele, com skill própria, deixa eu ver como funciona. Ele tá vendo como é que funciona o meu MetaEds Workspace. Então, o que ele está fazendo? Ele está aprendendo sobre como utilizar a conexão com o MetaEds, porque eu criei aqui o meu CLI do MetaEds, que é o Facebook Meta via linha de comando. Então, aqui ele pegou e trouxe aqui a campanha,
mostrou aqui o valor do investimento, custo de impressão, blá 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 blá, CPM médio e tal, valor gasto, número de compras, número de leads, papapá. Pronto, entendeu? Então, tipo, métricas reais. E aí eu posso pedir para ele subir um anúncio por aqui. Eu quero que tu suba um anúncio, eu quero que tu verifique se o pixel está funcionando, eu quero que tu configure meu pixel. Cara, ele vai configurar. Isso que é o mais incrível, é tu poder ter um único lugar onde tu fica... Pô, depois disso, eu comecei a usar só essa tela preta o dia inteiro, não comecei a abrir outras coisas. É tela preta, por quê? Porque eu falo aqui e ele faz praticamente em tudo. É tela preta ou WhatsApp, praticamente, conversando com pessoa e falando para IA, faz isso, faz aquilo. E isso te dá poder, isso te dá capacidade de você executar múltiplas ações, porque eu estou usando uma tela, mas eu posso abrir aqui e pronto, é mais uma tela. Então é uma IA aqui executando uma certa tarefa, aqui outra tela é outra tarefa, então eu posso ir migrando aqui entre as abas. Bom, espero que eu tenha agregado aqui e colaborado para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que também precisam entender mais sobre essa mudança. E aqui foi mais para poder ter uma visão geral, certo? E hoje, né, eu consigo auxiliar outras pessoas colocando um setup inicial, ou seja, a única coisa que vai ter que fazer é abrir uma pasta que eu vou te mandar, e nessa pasta já vai ter todas as instruções e as principais ferramentas e skills que tu vai precisar, né? E aí, a partir disso, a sua própria IA já vai ter a instrução de como organizar o teu próprio segundo cérebro, como que ela pode organizar livros, inbox e tal, como que ela vai armazenar certas informações, separar essas informações, evitar, né, que ela vaze informações, porque, bom, muita gente deixa também aqui, ó, se a gente pesquisar, quer ver? API que você vir aqui em código, ó, tem muita gente que deixa vazado essas informações aqui de API key. A pessoa literalmente deixa vazar toda a API key é a senha, praticamente é a senha de acesso dentro aqui. Por quê? Porque pede para a IA subir uma coisa no GitHub e pronto. A IA acabou de vazar uma informação e outras pessoas podem ter acesso, e se elas não tiverem acesso, elas vão conseguir executar funções e ações dentro das suas contas reais, do Facebook, do seu Instagram ou por aí vai. Então eu espero que tenha ficado aqui que isso aqui é muito poderoso, mas tem que ter certas medidas, certas cautelas, e que é importante que tu consiga fazer à vontade aqui, mas que você tenha consciência também de quais são as medidas de cautela que tu tem que ter.